Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou voltar a trazer para vocês um conteúdo muito comum aqui no meu canal antigamente, onde eu fazia as análises dos jogos aí da agenda da semana, e a gente tem jogos muito interessantes nessa terça-feira. Então, pretendo voltar a trazer recorrentemente esse conteúdo para vocês aí, com a minha análise, a minha forma de trabalho, como que eu vou abordar esses jogos, seja você um punter ou seja você um trader, como você pode aproveitar essas minhas análises aí para também construir as suas análises, seu planejamento para esses jogos dessa terça-feira, onde a gente tem aí em destaque os playoffs da Champions League, os jogos de ida, né, dos playoffs da Champions League nesse novo formato, onde a gente teve aí aquela galera que ficou ali na parte de baixo da tabela desse novo regulamento por pontos aí da primeira fase por pontos da Champions League. Agora eles disputam o playoff para ver quem vai chegar nas oitavas. Então tem duelos muito interessantes aqui para a gente acompanhar, e já peço o like de vocês aí, já peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber o conteúdo aqui, e eu vou analisar essas partidas aqui junto com vocês, beleza? Bora lá, começando então com o primeiro jogo às 14h45. A gente já tem um duelo interessante aqui, um duelo caseiro, né? Um clássico entre dois times franceses, o PSG e o Brest. Duas equipes que se enfrentam regularmente. A gente tem um favoritismo mesmo fora de casa para o PSG nesse jogo. Acredito que a gente tendo aí as duas equipes com suas formações titulares, o PSG naturalmente leva muita vantagem, mesmo fora de casa. Se a gente observar aqui os últimos jogos entre essas equipes, nos últimos 10 confrontos aqui, foram 9 vitórias do PSG e um empate entre as duas equipes. O Brest não venceu nos últimos 10 jogos. E se a gente for puxar um histórico maior, provavelmente a gente vai ver também o Brest tendo dificuldade de vencer o PSG. É muito raro isso acontecer, e num campeonato de tanta importância para o PSG como é a Champions League, né? Campeonato que o clube ainda não conquistou, ficar fora dessas oitavas aí seria algo fora do planejamento para o PSG nessa temporada, né? Então o time tem que tentar matar o jogo já na ida. Então eu pretendo trabalhar esse jogo aqui com odd acima de 1,40 para o back ao favorito PSG, tá? Trabalhar mercado de match odds. Então, se você daqui a pouco não entende muito bem como funciona trabalhar a favor de super favoritos, como é o caso do PSG aqui, acompanha mais um pouco do meu trabalho aqui no canal do YouTube, porque eu vou voltar também a fazer as lives onde eu trabalhava ao vivo mostrando as minhas operações, e sim, é possível extrair valor de odds desse tipo aqui, de 1,40, de 1,30. A gente só precisa entender exatamente qual o momento do jogo fazer essas operações, né? E como que a gente consegue trabalhar a entrada e saída do mercado a favor de super favoritos, a favor de times como o PSG, como o Bayern, como o Manchester City, como o Real Madrid, como o Barcelona, né? Essas equipes aí que tem geralmente um domínio grande contra seus adversários e odds mais amassadas para a gente poder trabalhar, certo? Então, a minha primeira análise aqui é trabalhar a favor do favorito nesse jogo aqui entre Brest e PSG, beleza? Já vou deixar aqui marcado então uma estratégia de match odds. Depois no final do vídeo eu vou compartilhar as estratégias com vocês. Aqui a gente tem Manchester City e Real Madrid, um jogo que poderia tranquilamente ser uma final de Champions League, né? Já tivemos aí o Manchester City conquistando há pouco tempo atrás o seu título inédito aí, campeão da Champions League. Nesse ano não está indo muito bem, talvez o pior ano do Guardiola no comando do Manchester City. A gente está vendo o time num processo de recuperação, num processo de tentar organizar algumas coisas num jogo que ainda não fluiu em alguns aspectos, né? Era uma equipe que era completamente dominante contra seus adversários nas temporadas anteriores, e parece que o time bateu num teto, e mesmo trocando alguns jogadores, substituindo aí por jogadores promissores, né? O Manchester City tem feito uma reformulação recente no seu elenco, tem conseguido a adaptação rápida de alguns jogadores importantes aí, mas o time ainda não conseguiu chegar no seu máximo de performance que a gente espera aí de uma equipe treinada por um treinador tão vencedor quanto o Guardiola, e com uma organização tática
tão efetiva quanto foi o Manchester City nas últimas temporadas, né? Já o Real Madrid, a coisa é diferente. O Real Madrid é uma equipe muito consolidada, muito forte ofensivamente, que tem uma característica aí de variar o seu estilo de jogo também. Isso é muito importante para disputar competições como a Champions League, onde o Real Madrid tem um histórico aí de ser o maior vencedor da história, né? Então, acredito que esse mau início do Real Madrid aí, não conseguindo ficar nas primeiras posições, tendo que disputar esse playoff, assim como o Manchester City, é algo desconfortável. Aqui, por serem duas equipes com um volume de jogo muito intenso, com a necessidade muito grande de conseguir fazer resultado nesse primeiro jogo aqui, eu trabalharia o mercado de gols, tá? Eu não pretendo buscar uma dominância de nenhuma dessas equipes aqui dentro do jogo. Acho que essa odd do Manchester City pode corrigir se o time não conseguir entrar tendo o domínio das ações do jogo, tá? Então aqui a gente pode sim pegar um lay ao favorito nesse jogo, mas para mim é muito mais interessante trabalhar mercado de gols. Um gol no primeiro tempo, 2 gols no segundo tempo é o que eu imagino para esse jogo. Então, operar gols aqui nesse jogo seria a minha ideia inicial, tá? Temos aqui, se a gente pegar aqui o over 2,5, vai estar pagando 1,44. A gente precisa naturalmente que essa odd aqui ela suba mais, chegando perto de 2 aí, para ser uma odd interessante para os métodos que a gente trabalha, mas nada impede de trabalhar, por exemplo, o GoHT, ou trabalhar um 3,5, ou trabalhar mais gols aqui, dependendo de como o jogo for se desenrolando, né? Temos aqui boas oportunidades para trabalhar gols no sentido de leitura de jogo. Acho que o jogo vai nos proporcionar isso. Então, mercado de over goals é o que eu sugiro para vocês nesse jogo entre Manchester City e Real Madrid. Beleza? Se eu não pedir para vocês deixarem um like aí e se inscreverem no canal, por favor, façam isso, que ajuda muito ao meu conteúdo chegar no número maior de pessoas, viu? Eu tô voltando aqui, tô retomando meu canal no YouTube e a ajuda de vocês é sempre muito importante para eu conseguir retomar aqui o volume de audiência que eu tinha, que estava indo muito bem, tá? Então, quem puder dar uma força aí, deixa seu like e se inscreve no canal. Falando aqui de Sporting e Borussia Dortmund, esse jogo aqui para mim é um jogo bem interessante. A gente tem odds bem parecidas com Manchester City e Real Madrid, ó. Aqui o City está 2,10 contra 3 do Real Madrid, né, nas odds, e o Sporting está 2,25 contra 3 do Borussia Dortmund. Então a gente tem uma variação aqui pequena em relação aos preços de um jogo para o outro, mas a gente tem características bem diferentes por aqui, tá? O Sporting, quando joga dentro de casa, é um time que tende a ter mais a posse da bola, é um time que parte para cima dos seus adversários, né? Tem feito isso com sucesso na grande maioria das partidas que joga dentro do seu campeonato português e também nas partidas aí de Champions League. A gente vê o Sporting fazendo jogos muito interessantes aí dentro da sua casa contra adversários poderosos aí na Champions League nessa fase de pontos, né? Não foi o suficiente para o Sporting classificar direto para as oitavas de final. Pegou um adversário difícil aqui, o Borussia Dortmund é realmente um osso duro aqui para o Sporting conseguir passar de fase, né? O Borussia Dortmund tem uma característica já de vários anos de ser um time que tem muita qualidade no jogo reativo, então o Borussia Dortmund não vai se importar em não ter a posse da bola na maioria do tempo no jogo, mas é um time que quando pega a bola é muito vertical, né? A verticalidade desse time é o que traz o perigo, é o que faz com que ele seja um time muito perigoso para qualquer equipe que tenta jogar tentando atacá-lo, né? Então vale a pena a gente ficar atento a esse tipo de situação aqui. Eu gosto de trabalhar match odds aqui a favor do favorito, tá? Como eu falei para vocês, não é um favoritismo grande, mas o Sporting dentro de casa tem conseguido fazer muitos gols, tem jogadores no ataque com um potencial de definição muito grande, muito interessante, e essa equipe aqui é uma das equipes que eu tenho acompanhado a performance individual dos jogadores, fisicamente uma equipe que mantém o ritmo ao longo de toda a partida, então o preparo físico do Sporting aqui pode fazer diferença nesse primeiro jogo contra o Dortmund, que pode estar jogando por um empate aqui para levar a decisão para a Alemanha, tá? Então, eu gosto de trabalhar aqui alguma coisa a favor do Sporting e talvez mercado de gols na segunda etapa, beleza?
E para encerrar, temos aqui Juventus e PSV Eindhoven. O PSV está na disputa pelo título holandês também, então a gente tem aqui uma equipe que obviamente vai querer passar para as oitavas, né? Vai querer jogar mais fases aí da Champions League, mas tem esse conflito aí com a sua disputa no campeonato holandês. O time da Juventus é uma equipe que vem melhorando ao longo do tempo, a gente tem visto o time conseguir encaixar um pouco mais o seu jogo, principalmente quando joga dentro de casa. Coletivamente tinha problemas o time da Juventus, né? Vivia aí de algumas individualidades, né? E tem tido uma melhora, tem tido um avanço, uma evolução de jogo coletivo o time italiano aqui ao longo dessa temporada. A gente está numa fase já da temporada europeia, onde as equipes já estão com um futebol bem desenvolvido, com uma naturalização do sistema tático, né, do estilo de jogo, do modelo que o treinador tenta implantar. Então acho que aqui vai ser fácil também a gente conseguir janelas boas de oportunidade para trabalhar a favor da Juventus, tá? Trabalharia aqui o Lei PSV como primeira oportunidade, tá? E tendo a Juventus um domínio maior no jogo aí também colocar um pouco de dinheiro a favor do time italiano. Beleza, rapaziada? Essas aqui são as minhas dicas então. Vou deixar aqui as estratégias para vocês, tá? São 3 jogos que eu pretendo trabalhar match odds, né? No Brest PSG, back PSG. No Sporting Borussia Dortmund, um back é o Sporting no primeiro tempo. E no Juventus e PSV, um lay ao PSV. Posteriormente, se a Juventus estiver melhor, um back ao Juventus também. E Manchester City e Real Madrid, mercado de gols. Beleza? Era isso, nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Deixem aqui nos comentários se vocês acham algum outro cenário viável para a gente trabalhar nesses jogos. E nos falamos no próximo vídeo. Um abraço, até lá.